Muito bem, programa Oriente-se falando da crise no casamento, abrindo as portas para essa descoberta. Realmente dá para ser feliz. Paulo, quantos anos de casado? 37. Eu tô com 28. Você é casado, Reginaldo? Não, não sou casado ainda. Não é casado ainda? Não, ainda não. O psicólogo ainda não conseguiu uma psicóloga? É, uma namorada de bom tempo, mas casamento ainda não. Ainda não, pois é. Dá para ser feliz, sim. O amor existe, o amor é real, o amor é concreto. Tão concreto que nos leva à superação das coisas mais difíceis da vida, como um câncer. Né? Quase que eu pedi para o padre contar uma piada que ele contou aqui, mas não podemos. Mas piada de padre é sempre muito boa, muito leve, viu, gente? Fica tranquilo. Bom, a Edilaine Teodora Vitalino mandou aqui uma mensagem dizendo: nós, cofianos de Campinas, casal Di e Ney, estamos ligados no programa, está mandando um abraço, Paulo. Legal. O que é o Cofianos? Conta pra gente. A gente colocou o nome de cofianos, né, das pessoas que entraram no COF através de encontro de casais. Ah, tá. Porque o COF não tem só encontro de casais, ele tem várias atividades. Aqueles idosos, nós tratamos de 200 idosos diariamente. Eles usam o COF, mas não são cofianos. Eles são do Departamento de Assistência Social. Entendeu? Se bem que alguns casais lá que são atendidos já fizeram encontro de casais. Mas no meio eles são atendidos na terceira idade. Bom, nós vivemos um momento muito oportuno, muito interessante, eu diria na minha linguagem muito legal, que é esse momento que a gente pode enfrentar as situações difíceis e buscar soluções. Como o Reginaldo falava aqui, nos anos, né, algumas décadas atrás, ninguém procurava, os problemas não existiam, mas na verdade eles estavam embaixo do tapete, né, Reginaldo? Hoje se enfrenta mais. Então nós temos algumas situações aqui, porque como os casais de segunda união, os casais que não se encontraram, casais que precisam de novo se realinhar, situações desastrosas, a pessoa pensa que acabou a vida, né? Então hoje existe um pronto-socorro, graças a Deus, né, padre? Né? O fato de estarmos aqui conversando abertamente sobre isso já mostra isso. Mas vamos lá, algumas participações mais específicas nessas situações. O Wilson, padre, ele se separou por vontade da esposa, não a dele. Ele é católico praticante e gostaria de saber como proceder agora com outros relacionamentos perante a igreja. Bem, ele foi abandonado, né? Ele foi deixado. Mas se ele foi casado no religioso, ele, para todos os efeitos, ainda está casado com esta mulher, independente da relação, do vínculo, não é? Não existe mais o vínculo, o contato. Mas até que a igreja se manifeste, ou seja, ele pode pleitear a nulidade desse casamento, muito embora só pelo que ele está dizendo é muito pouco, né? Muito precário. Mas você sabe, e os telespectadores também sabem, que existe um tribunal eclesiástico, né? Que julga, que avalia questões de nulidade matrimonial. Ou seja, um casal, mesmo casado no religioso, pode ter esse casamento anulado. Não é? Isso é muito complexo, eu não sou do tribunal, não tenho formação de direito canônico. Mas acho que a gente tem que traduzir de uma maneira simples, padre, para ajudar o esclarecimento. Eu quero fazer uma comparação, se o senhor me permite, bem simples. O senhor vai numa agência de carro e compra um carro. O senhor assina um contrato, um financiamento. Acabou o carro, a fábrica te entregou sob confiança aquele carro que você vai pagar, ou o banco, né, durante tanto tempo. Você não pode chegar daqui a um ano e falar assim, não quero mais, não gosto mais desse carro, e chegar simplesmente, devolver e falar, não quero mais, acabou. Isso. A mesma coisa, porque as pessoas às vezes olham a igreja com um certo preconceito, né? Não, mas a igreja é dura. Não, você se comprometeu. Existe oficialmente um compromisso, basicamente... Por isso que antes do casamento é preciso toda a diligência, né, da igreja, acompanhamento, para saber se os dois estão aptos ao matrimônio. Pode até estar aptos a viver a dois, como homem e mulher,
Pode até estar aptos a viver a dimensão da sexualidade, mas podem não estar para viver o comprometimento, né? Para dar o sim. Então, o que é que a igreja pega muito? É no livre consentimento. Os dois afirmaram, primeiro, que eram livres para aquela relação e deram o consentimento um para o outro, livre, sem coação. Agora, existem situações, por exemplo, alguém pode ter casado sob pressão. Daqui a pouco a gente vai entrar no caso né? desse. Sob pressão. E aí, se isso for comprovado, esse casamento não existiu. Então, o caso do Wilson, ele, primeira coisa, é precário dizer alguma coisa, mas ele ainda continua com o casado. vínculo. Ele continua Então, casado. se ele não tiver com ninguém, ou seja, se ele estiver livre, solteiro, né, no sentido de não ter outra companheira, ele está apto a receber a comunhão. Talvez seja essa a questão dele. Não, ele está perguntando perante a igreja como é que ele procede com outros relacionamentos mesmo. Então, primeiro, não pode ter. Se ele quiser viver, né, ele não pode porque ele estaria em adultério. Enquanto não cessar o vínculo com a primeira esposa... O compromisso, ele precisa resolver esse compromisso. Agora, se ele não tiver ninguém agora, ele está livre para a comunhão, porque ele foi abandonado. Né? Ele não está em adultério. Agora, se ele passar a ter uma namorada a partir de hoje... Aí ele tem que se abster da comunhão, porque ele ainda está vinculado à primeira. Agora, é interessante deixar um pouco a poeira baixar, fazer um pouco, se é possível, a digestão dessa situação tão difícil e começar a dar passos para buscar uma solução. Porque o problema é que as pessoas vão deixando a situação em aberto. Se acomodam e não resolvem uma situação tão desastrosa, né? Talvez procurar, no caso dele, concreto, procurar um sacerdote, abrir o coração dele, procurar um acompanhamento, não é? Uma direção espiritual, um acompanhamento pastoral. Porque cada nesse situação caso, o próprio padre é uma autoridade diante da igreja, uma testemunha oficial para dizer, esse rapaz está lutando, né? Exato. E cada situação é específica, não é? Fica difícil você, num meio como esse, tratar de situações talvez tão particulares, né, que envolvem a intimidade dele, do casal, mas grosso modo é isso. Ele foi abandonado, não é? Ele foi deixado pela esposa, ele não está em adultério se ele se mantiver, não é, em castidade, não é? Se ele se mantiver na dele, como a gente diz, não é? Se ele partir para um outro relacionamento, enquanto ainda esse existe, aí ele estaria numa situação de adultério. Reginaldo, a frustração, quando a gente acredita tanto, sonha tanto, idealiza tanto, e de repente, alheio à minha vontade, aquilo desmorona. A gente encontra muitas pessoas que vivem situações parecidas com o Wilson, que, alheio à sua vontade, ele se vê vítima de uma situação que é uma violência emocional, vou colocar assim, né? Não é importante também a pessoa buscar ajuda também para os seus sentimentos, para a sua cabeça, até nas perdas, né? Quando a gente falece alguém muito importante, muitas vezes é importante a gente realinhar as ideias, não é? Eu não sei muito bem a situação que aconteceu aí, essa separação, mas vamos supor que essa mulher o abandonou. Quer dizer, ele amava essa mulher, ele investiu muito no relacionamento e essa mulher abandonou. E, na verdade, todo mundo que namora ou todo mundo que está num casamento está suscetível, está sujeito a entrar com o coração no relacionamento, outra pessoa entrar mais com a razão e acontecer essa separação. É possível isso, né? Então, assim... estar namorando, estar casado não quer dizer que vai ser para sempre. Isso é possível acontecer. E aquela pessoa, entre aspas, que fica ou que é deixada, muitas vezes cria-se um trauma nessa pessoa, né? Ela fica desiludida, muitas vezes quando vai para a terapia ela fala, não vou mais casar, ou não vou mais namorar, vou ficar solteiro porque é furado esse negócio de casamento. Então a pessoa vai muito magoada, muito ferida, ela fica por esse período. E eu sempre falo para as pessoas, quando elas chegam até um atendimento desse jeito, eu falo assim, ó, essa fase é normal acontecer isso, né? Você está muito frustrado, você está machucado, você está ferido, está ferida, né? Mas é muito comum as pessoas depois, por essa fase em que elas abafam, que elas expressam o sentimento dela,
elas voltarem a ter vontade de novo num relacionamento, voltar para um casamento e tudo mais, né? Então, uma fase. E a terapia, nesse sentido, ela ajuda muito a fortalecer essa pessoa para voltar a viver, voltar a ser feliz e voltar a se entregar no relacionamento. Porque tem pessoas que ficam com tanto medo de se entregar que acabam não se envolvendo mais com ninguém na vida, né? E aí também acaba sendo um probleminha emocional da pessoa.